Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula sobre o estudo sistemático das reações nucleares, radioatividade. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e essa é a nossa terceira videoaula sobre reações nucleares. Então vamos iniciar. Nós trabalharemos hoje a questão da cinética das emissões radioativas e é muito importante nós procurarmos entender a matemática envolvida. Não é difícil e o que nós usamos de matemática aqui neste momento é a parte de equações exponenciais, que o professor de química acaba por vezes tendo que também ensinar. E por que isso? Porque esse conteúdo, às vezes, ele está muito lá para frente em termos de bimestre no primeiro ano. Mas não é tão difícil. Existem cálculos baseados em métodos integrais. É cálculo diferencial integral e estatístico capazes de fornecer com excelente precisão o tempo de vida de um nuclídeo ou núcleo radioativo. Vamos só lembrar uma coisa, na verdade ele não vive. Nenhum átomo aí está vivo propriamente dito, em comparação, por exemplo, com uma vida humana ou a vida de um ser vivo. Quando a gente fala vida, é a sua existência por completo, sem que ele sofra uma transmutação, uma transformação. Então esses cálculos, que são muito refinados, eles são embasados numa definição muito importante chamada período de semidesintegração ou meia-vida T-meio, também representado por P maiúsculo. T-meio ou P é período de semidesintegração ou meia-vida. Mas o que é esse período de semidesintegração ou meia-vida T-meio ou P? Eu coloquei aqui uma representação bem pedagógica. Muitos livros trazem representações boas, inclusive, muito boas. Como no caso aqui nós temos um vídeo baseado num slide, ou num conjunto de slides, é interessante nós usarmos os processos de simulação do PowerPoint. Eu vou tomar como base aqui essa figura representativa de um átomo. E aqui nós teríamos o quê? Vamos fazer uma contabilidade, isso é só a título pedagógico. Nós temos aqui 5 vezes 8 dá 40 átomos. Esse conjunto de átomos, quando estão no seu estado inicial, neste exemplo, apresenta 40. Vamos supor então que depois do início, esse átomo, sendo um átomo radioativo, apresenta as características da radioatividade, ele vai começar a ter transformações. Então, no início eu teria 40 átomos, que seria representada por NO. O que é NO? É o número de átomos iniciais. Muito bem. Passado um certo tempo, nós tínhamos 40, passamos a ter 4 vezes 5, que dá 20. Esse tempo que é transcorrido para que 40 átomos se reduzam a 20, quero lembrar que não desapareceram os outros 20, eles foram transmutados, transformados em outros tipos de átomos. Então esse tempo necessário para que esses 40 átomos se transformem em outros 20 átomos e sobre apenas 20, nós chamamos de período de semidesintegração meia-vida. Bom, agora nós teríamos NO sobre 2. E o que é esse 2? NO sobre 2 quer dizer a metade. Esse 2 aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 1. O que esse 1 vem a nos reportar logo adiantando? Transcorreu uma meia-vida ou um período de semidesintegração ou o tempo necessário para que a metade se transformasse em outros tipos de partículas ou átomos. Bom, passado um outro tempo, uma outra meia-vida, esses 20 vão se reduzir a 10 originais e os outros 10 vão ser transmutados.
Vamos ver se está certo. 2 vezes 5, 10. E aqui nós teríamos 10 átomos. Muito bem. Mas quantas meia-vidas deram? 1 e aqui 2. Então ficaria o número de átomos inicial dividido por 4. E 4 é 2 ao quadrado. 2 meias-vidas. Vamos supor agora de novo que esses 10 se reduzem a 5. E os outros 35 já se transmutaram. Sobraram 5 átomos originais. Mas agora nós tínhamos a primeira meia-vida, a segunda e agora a terceira. Ou seja, isso aqui foi dividido por 8. E 8 é 2 ao cubo, 3 meia-vida. E vamos supor que esse processo ocorre aí indefinidamente, até chegar no limite, na verdade, claro. Ou seja, quando ocorrer a enésima divisão ou enésima meia-vida, enésima quer dizer uma meia-vida qualquer aí, um número qualquer, nós teremos NO sobre 2 elevado a N. E é isso que sobra. No início nós tínhamos NO e agora NO sobre 2 elevado a N. Bom, então meia-vida, que fique bem claro, é um período na qual uma amostra radioativa se reduz à metade. Mas só para melhorar um pouco a fala, é um período na qual uma amostra radioativa ela apresenta a metade dos seus átomos sofrendo transformação e apenas uma outra metade permanece original. E assim sucessivamente em vários processos. Vamos continuar então a nossa explicação. Logo, T meio ou P, e até aconselhável colocar P, que fica mais fácil que T meio, apesar de eu gostar mais do T meio, pode ser definido assim. É o tempo necessário para que a metade dos átomos presentes em uma amostra se desintegre e N é o número de meias-vidas. Volto a falar, desintegrar não quer dizer desaparecer, mas quer dizer se transformar em outras coisas, inclusive energia. Matematicamente, então, fica assim. Olha só. Número total de átomos finais é igual ao número total de átomos iniciais dividido por 2 elevado à enésima meia-vida, ou N. Ou seja, isso aqui é exponencial. Sendo que N, o número de meia-vidas, sempre vai ser o tempo total dividido pela meia-vida. Não pode se esquecer disso. N é igual ao tempo total dividido pela meia-vida. Onde T é o tempo do decaimento e P a meia-vida. Muito bem, a curva de decaimento radioativo. Olha só, graficamente a representação do processo de decaimento radioativo é dada pela curva exponencial ao lado. Olha só, você tinha NO, o tempo vai passando, esse tempo aqui dado em meias-vidas. Na primeira meia-vida, olha só, primeira P, NO sobre 2. Na segunda meia-vida, NO sobre 4. Na terceira meia-vida, NO sobre 8. Na quarta meia-vida, NO sobre 16. Mas o que eu estou querendo, na verdade, reportar aqui, neste gráfico que eu fiz, é o seguinte, que o gráfico do número de átomos não desintegrados, daquilo que sobra em função do tempo, é uma curva exponencial e decrescente. Essa aqui é a curva do número de átomos não desintegrados com o tempo. E ela é exponencial. Muito bem, vamos aplicar agora em exercícios resolvidos o passo a passo. Eu gosto muito disso. A FUVEST aqui, em 2007, lançou este probleminha. O isótopo radioativo cobre 64 sofre decaimento conforme representado. Olha só, o cobre 6429 tem um decaimento beta, né? A eliminação de elétron.
Então o que acontece? Esse átomo se transformou em zinco 6430, antes era cobre 6429. A partir de amostra de 20 mg de cobre 64, ou seja, massa inicial é 20, observa-se que após 39 horas é o tempo, formaram-se 17,5 mg de zinco 64. Sendo assim, o tempo necessário para que a metade da massa inicial de cobre 64 sofra decaimento é cerca de... Sendo assim, o tempo necessário para que metade da massa inicial de cobre 64 sofra decaimento beta é cerca de... Ou seja, está perguntando a meia-vida. Você tinha aqui 20 mg de cobre 64. No final tem 17,5 mg de zinco 64, ou seja, o que sobrou foi 2,5 mg de cobre 64. Aí tem aqui as respostas, vamos ver qual que dá, 6, 13, 19, 26, 52, vamos ver. Toda resolução requer que a gente seja organizado, ou seja, coloca os dados, o NO, que pode ser tanto o número de átomos como massa, qualquer coisa relacionada à atividade de transmutação. Inclusive a própria velocidade mesmo. Pode ser qualquer coisa, voltando. Massa, número de átomos, velocidade, emissão luminosa, enfim. NO não quer dizer só número de átomos. Então tu tinha 20. Agora tens 2,5. O tempo transcorrido foi 39. Está querendo a meia vida. Vamos aplicar direto na fórmula. NF, NO, sobre 2 elevado a T sobre P, que eu não vou colocar mais N, é T sobre P, sempre isso, foi explicado no slide anterior do exercício. Quanto é NF? É 2,5, foi o que sobrou. NO é 20. 2 elevado a T, quanto é T? 39 sobre P, e aí o resto é conta. O 20 está sendo dividido por tudo isto aqui. E eu espero agora que você, aí, aluno ou aprendiz, fique atento que ele não está sendo dividido por 39, nem por P. Ele está sendo dividido por 2 elevado a 39 sobre P. Ou seja, quem está dividindo vai passar multiplicando. E quem vai estar multiplicando vai passar dividindo. Muito bem. Vai ficar 20 por 2,5. 20 por 2,5, quanto é que dá? 8. E aí nós vamos ter que fazer uma coisinha aqui interessante.